Olá a todos que me assistem, bem-vindos ao canal Propagando Direito e estamos aqui para mais um vídeo da série Conheça as Constituições Brasileiras. E no vídeo de hoje nós iremos tratar da Constituição de 1946. Mas antes de adentrarmos nos aspectos desta Constituição, precisamos entender quais foram os fatores históricos que levaram ao surgimento desta Constituição. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 a 1945, o Brasil aderiu ao conflito ao lado dos aliados, formado por Estados Unidos, Grã-Bretanha, Rússia, entre outros, contra o denominado eixo, Alemanha, Japão e Itália. E em 1943 foi criada a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Diante deste cenário, ao entrar na guerra, Getúlio Vargas perdeu apoio, e com o Manifesto dos Mineiros, em 1943, uma carta assinada por intelectuais, só deixou essa situação mais exposta. Pois ao lutar na guerra contra ditaduras nazifascistas, seria um contrassenso com a realidade brasileira, que possuía uma Constituição inspirada no modelo fascista que sustentava um Estado arbitrário. Alguns fatores contribuíram para a derrocada do Estado Novo. Em 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas tentou substituir o chefe de polícia do Distrito Federal pelo seu irmão. E com temor de que Getúlio Vargas impedisse a realização das eleições marcadas para dezembro de 1945, tropas do exército lideradas pelo general Góes Monteiro e Gaspar Dutra cercaram o Palácio do Catete, sede do governo, e exigiram a renúncia de Getúlio Vargas. A presidência da República passou a ser exercida pelo então ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, ao qual ficou à frente do Poder Executivo por cerca de 3 meses, até a eleição do novo presidente da República, com a eleição do Eurico Gaspar Dutra. Em dezembro de 1945, o parlamento foi eleito. Em 1º de fevereiro de 1946, a Assembleia Constituinte foi instaurada e foi terminar seus trabalhos em 18 de setembro de 1946 com a promulgação da Constituição de 1946. Curioso observar que Getúlio Vargas não saiu do cenário político após a sua deposição. Ele foi eleito senador com uma quantidade bastante expressiva de votos, se tornando um dos constituintes para elaborar a nova Constituição. Nos termos do artigo 1º da Constituição, o Brasil manteve o regime republicano de governo e a forma federativa de Estado. A capital da União, o Distrito Federal, continuou na área geográfica do antigo município neutro, o Rio de Janeiro. No entanto, cumprindo o plano de metas, Juscelino implementou a construção de Brasília, sendo inaugurado em 21 de abril de 1960. Então, o antigo Distrito Federal se tornou o estado da Guanabara, tendo por capital e sede do governo a cidade do Rio de Janeiro. Em relação à religião, a nova Constituição manteve a inexistência de religião oficial, ou seja, o Brasil permaneceu sendo um Estado laico ou não confessional. No entanto, houve a menção de Deus no preâmbulo. Em relação à organização dos poderes, a teoria de Montesquieu da tripartição dos poderes foi adotada de fato. O poder legislativo era exercido pelo Congresso Nacional, composto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Câmara e Senado voltaram a ter uma atuação equilibrada. E os deputados classistas instituídos pela Constituição de 1934 deixaram de existir. Então a Câmara dos Deputados era formada por representantes do povo, eleitos para um mandato de 4 anos, e o Senado era composto de representantes dos estados e do Distrito Federal para um mandato de 8 anos. E nos termos do artigo 61 da Constituição, a presidência do Senado era exercida pelo vice-presidente da República. O poder executivo era exercido pelo presidente da República, que deveria ser eleito de forma direta para um mandato de 5 anos. O poder judiciário voltou à sua normalidade. Era exercido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Federal de Recursos, juízes e tribunais eleitorais, então a Justiça Eleitoral voltou a existir,
juízes e tribunais militares e juízes e tribunais do trabalho, que antes pertenciam ao Poder Executivo, agora passam a pertencer ao Poder Judiciário. Em relação aos direitos fundamentais, passaram a ter ampla proteção. Então, a pena de morte e a prisão perpétua foram abolidos, salvo em caso de guerra declarada. O direito de greve foi constitucionalizado e a legislação trabalhista de Vargas foi preservada. O sufrágio passou a ser universal e o voto direto e secreto. No entanto, para alguns militares, denominados de cabos e soldados e analfabetos, eles não poderiam ainda exercer os seus direitos políticos. Todavia, a Constituição de 1946 manteve o controle governamental sobre os sindicatos. Os partidos políticos ganharam caráter nacional, também ganharam a sua autonomia para a definição da sua estrutura interna, seu funcionamento. Foi garantido o pluripartidarismo. E nos termos do artigo 141, parágrafo 4º, foi consagrado o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, princípio este que foi praticamente inexistente na Constituição anterior. E curioso destacar que durante o período da Constituição de 1946, após a renúncia de Jânio Quadros, o Parlamento aprovou em 1961 o regime do parlamentarismo. No entanto, em 1963, após o referendo, o povo decidiu voltar para o presidencialismo. E em 1964, eclodiu o movimento militar, que irá surgir e propiciar a elaboração da próxima Constituição. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos. Até o próximo vídeo, onde iremos tratar da próxima Constituição.